projeto, contando nossa história, é um projeto em que eu procuro identificar, mapear cientistas negras e cientistas negros no Brasil. Então, são cientistas de várias áreas, né, não apenas da física. E a ideia surge pela necessidade da gente conhecer quem são as pessoas negras que contribuem e contribuíram para a ciência no Brasil, porque há no imaginário popular e numa construção que foi feita ao longo dos anos de que as pessoas negras têm menos intelectualidade ou são ou não possuem intelectualidades, né? Então existe uma construção que é fruto de um racismo que existe no nosso país de maneira estrutural, que coloca que as pessoas negras são menos inteligentes, são menos capazes. E a gente não vê em livros didáticos ou nem na escola, na educação básica, nem na universidade, a gente não estuda sobre cientistas negras e nem cientistas negros. A gente não aprende sobre feitos de pessoas negras. A gente conhece, de novo assim, do conhecimento popular, feitos de pessoas negras quando são ligadas a futebol, ao samba, e mesmo assim de forma muito limitada, né? Então a gente pode fazer algumas coisas nas artes, mas só em artes que são consideradas artes populares, e ainda assim dentro das artes populares você vai ter pessoas brancas que acabam tendo um protagonismo que as pessoas negras não têm. Então isso é fruto de um projeto, né, um projeto colonial, e quando eu digo aqui colonial é pensando em termos do colonialismo, então dos resquícios que a gente tem do período colonial e onde o racismo está profundamente arraigado. Isso passa também por se pensar e por se criar uma ideia de que as pessoas negras, e quando a gente pensa em pessoas negras no Brasil, começam a partir a existência das pessoas negras, a história das pessoas negras começa a partir do período da escravidão, que também não é uma verdade, porque as pessoas negras existiam muito antes da escravidão. As pessoas negras foram as primeiras pessoas a existirem no mundo. Então, quando a gente pensa também sobre o que é intelectualidade, o que é produção de conhecimento, e a gente vai para a história da humanidade, a gente vê então que as pessoas negras foram as pessoas que produziram muitas tecnologias e produziram muitos conhecimentos. E então é também se pensar num resgate dessas produções, associar a intelectualidade negra com essa produção histórica milenar, com a produção negra atual que nós temos no nosso país, né? Além da questão racial, a gente tem no Brasil um problema de identidade nacional em relação à produção científica. As pessoas não pensam que o Brasil produz ciência. Quando se fala em cientistas, se pensa em ciência no eixo Europa, Estados Unidos e um pouco Japão, assim. Então você pensa ciência e tecnologia nesse eixo de países internacionais. Não se pensa que aqui produz tecnologia. Não se sabe o nome de cientistas brasileiros e cientistas brasileiras. As pessoas não conhecem. Então isso é algo que também interfere, voltando na questão da identidade, de como a gente se conecta com a física. Se eu não me penso enquanto uma nação produtora de ciência, é muito mais difícil eu me pensar como cientista, como uma possibilidade de profissão, de estar no mundo, de conhecer. Então a gente enquanto nação, a gente tem uma identidade que está muito deslocada, né, e muito afastada da ciência. E quando a gente pensa que a maior parte da nossa população, né, mais de 50%, é negra, isso significa que a nossa identidade nacional, enquanto pessoas negras, com relação à ciência, é ainda mais afastada, né? Então, essa é uma ideia, um dos objetivos desse projeto, é construir, resgatar, talvez seja a palavra, uma identificação com as ciências e com a nossa produção intelectual. E outro aspecto desse projeto
é a questão, bom, existe a identificação de cientistas e coletar a história dessas pessoas, então por isso contando nossa história, coletar a história através da história oral, e aí produzir um banco de dados, né, com história oral de cientistas, a partir dessas histórias construir material didático que as pessoas possam utilizar. Então, material didático tanto para professores e professoras em sala de aula, quanto materiais de divulgação científica que as pessoas possam consumir, possam ter contato, independentemente de processos de escolarização. Então, essas são alguns dos desdobramentos, digamos assim, desse projeto.